Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E aqui está dizendo que você olha para Jesus, olhar para. Sabe, gente, eu fiz um acordo com Deus, Eu falei para ele que se ele me convertesse à força, eu faria tudo o que ele quisesse. Deus não converte ninguém à força, porque a Bíblia está escrita, é clara, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Agora, eu era filho de crente, porque o pai que a mãe ora, ele é protegido. Deus protege, coloca o anjo lá para tomar conta. E no meu caso, com certeza, Deus falou, não, tira o anjo, o diabo, pode pegar ele. Resumo, eu entrei na igreja doente e endemoniado. Foi uma experiência terrível. Antes de conhecer Deus, eu tive que conhecer o diabo, né? Eu primeiro comi o pão que o diabo amassou, para depois conhecer o pão que amassou o diabo, Jesus de Nazaré. É um trocadilho que eu faço para você ver o que eu passei para chegar aqui, né? Não foi muito fácil, não. Mas para mim foi necessário, viu? Por quê? Porque para conhecer Deus, só passando por isso. Então valeu a pena. Tudo vale a pena quando você conhece Deus. Aí, ele me colocou, eu entrei na igreja, conforme o nosso acordo, fiquei lá. Eu não acreditava em nada. Nada. Todo mundo ia lá na frente, contava o milagre, contava a bênção. Eu falava, meu Deus, que bando de gente mentirosa. Eu não acreditava em nada, nada do que se falava na igreja, eu acreditava nada. Mas eu nunca falava nada para ninguém. Eu estava ali, eu fiz acordo com Deus, eu entrei doente, endemoniado, né? Deus estava me libertando aos poucos de toda a encrenca que eu tinha entrado. Mas eu não acreditava em nada. Aí o que começou a acontecer? Ele começou a fazer milagre na minha frente. Eu comecei a ver, eu comecei a viver desde os 26 anos, depois chamado para pregar o evangelho, depois fazer cruzadas subsidiadas pelo próprio Deus. Eu fui andando, pregando e vendo ele fazer sinais, prodígios, maravilhas. Eu vi gente semi-morta, Deus levantar. Eu vi gente na cadeira de rodas se levantar. Eu vi coisas. Eu vi a doença sair de dentro de uma pessoa. Eu vi coisas. Aí o que aconteceu? Aquele cara incrédulo, à medida que Deus foi fazendo os milagres, aquele cara incrédulo, eu comecei a crer. Meu Deus, mas é assim que funciona? Que maravilha! Eu, aquele cara incrédulo, super incrédulo, que não acreditava em nada, comecei a crer. À medida que eu ia olhando para Jesus, Jesus, eu fiz um acordo com o senhor, eu estou aqui, ó. O que o senhor quer que eu faça? À medida que eu ia olhando para Jesus e tendo esse intercâmbio com ele foi fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e a minha fé começou a aumentar.
Hoje, eu acredito em tudo. E eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele liberta. Eu sei que Ele transforma vidas. Eu vi drogado ser curado e mudar de vida. Eu vi bêbado ser curado e mudar de vida. Eu vi conversão de centenas, milhares de pessoas que foram transformadas, passaram a ser bom crente, bom cidadão. Eu vi, eu vi. Mas à medida que eu ia tendo esse intercâmbio com Jesus, né? Aquele Jesus que pareceu para os discípulos, pareceu para o Tomé. Ei, Tomé, você não acreditou? Você só acredita vendo? Enfia o dedo aqui no buraco da lança aqui, que você vai crer. Mas bem-aventurado aquele que não viram e creram. Aquele Jesus que apareceu na ilha de Patmos para João, na figura de um Deus. Os olhos como chama de fogo. O rosto dele diz que ele brilhava como o sol no meio-dia. Já olhou para o sol no meio-dia? Então é o rosto desse Deus chamado Jesus. À medida que eu fui me aproximando, conhecendo, vendo que ele pode fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas, a minha fé foi crescendo, ampliando, aumentando. Agora eu creio que ele pode fazer o que ele quiser. Ele é Deus. Lembra do que ele falou para os discípulos? Todo poder me é dado na terra e no céu. Acredito em tudo. Tudo.